Entrada. O filho do caseiro novo é que lhe fez aquilo. Devagar, muito devagarinho, chegou-se a ele e zás, espetou-lhe a estaca nas costas. Depois, ergueu e de barriga para o ar deixou-o ali, suspenso, a espernear ao sol. O menino era mau de natureza. Furava os olhos dos passarinhos e cortava as pernas dos saltaricos quando podia. Mas no caso de Bambu, portou-se assim porque a Joana Angélica lhe encheu primeiro os ouvidos. À noite, na fiada, tanto disse e ladrou dos sapos, do coxo e das feitiçarias que o pequeno, pela manhã, mal deu com Bambu na horta, varou-o de lado a lado. E o pobre não teve outro remédio, senão morrer trespassado na ponta do pau. Com as chuvas, o sol e as geadas, apodreceu por dentro. Cheirou mal, secou. Uma semente era mais e desfez-se em pó. Prato principal. Bambu, o sapo, criou só Deus dará, como tudo o que é bom. Trouxe logo do berço os olhos assim saídos e redondos e aquelas pernas de trás em dobradiça, no mesmo instante um banco ou uma catapulta. E também a boca de pasmo, com que pelas noites adiante engolia a imensidade do céu, lhe veio de nascença, aberta e vazia como um poço. Mal gatinhava ainda nas beiradas do charco onde nascera, já o corpo lhe pedia mundo, terras novas. Só aos 20 anos deu entrada na quinta da Castanheira que o tio Arruda trazia de renda. Eram 2 da madrugada. A aldeia adormecida sonhava. Caía um luar sereno, rarefeito, por sobre o casario negro. Nem a água da mina velha fazia o mais pequeno barulho. Nada. Um silêncio de pedra. Tio Arruda recordava-se bem do dia, da hora e de todos os pormenores do acontecimento. Por sinal que atravessava, nessa altura, uma crise de desânimo. À ceia, 2 batatas cozidas apenas. Depois, um homem cansa-se de regar milhão a vida inteira. Uma existência triste a sua. Sempre a trabalhar por conta dos outros, ficar solteiro, convivia pouco. Nisto, ao tornar à água, tchap! Foi a ver e saiu-lhe um sapo. Simplesmente Bambu não era um anfíbio qualquer. Embora modesto na escala animal, tinha a sua personalidade. Quem, àquelas horas mortas, se maravilhava de igual maneira a olhar deslumbrado a poalha de luz da estrada de Santiago aberta no céu? Ninguém, a começar por si próprio. Há 60 anos no mundo e ceguinho como uma toupeira. E os outros na mesma conformidade. Para todos os habitantes de Vilarinho, sem exceção, as noites eram noites, escuridão apenas. E os dias, pior ainda, apesar da claridade. Sobremesa. Ricos e pobres, nem no brilho do sol reparavam. Comiam, bebiam e cavavam leiras numa resignação de condenados. A vida é assim. E a vida, como um fruto, estava cheia de doçura. Mas fora preciso para o saber que Bambu lhe aparecesse. Perguntou-lhe: "E então agora, quanto tempo por cá?" "Até ao fim das colheitas." Enquanto houvesse um bocado de calor capaz de aquecer o lombo de um cidadão, faziam companhia um ao outro. Punham uma condição: apenas se podiam ver depois de sol posto. Razões particulares. Tia Ruda achou bem. As noites estavam realmente maravilhosas. De maneira que Bambu, desde o primeiro instante, manteve o silêncio habitual. E tia Ruda acabou por entender. Afinal ali, de pé sobre a melhor terra de Veiga de Vilarinho, onde as minhocas engordavam como vacas, palavras
só de quem tivesse a lábia do pregador de passos, que subia ao púlpito e fazia chorar os santos no altar. Mas fora esse, ninguém na aldeia sabia abrir a boca. Por isso, mais valia seguir o exemplo do amigo, que era de mudez completa. E a verdade é que nunca encontrara tanto sentido e beleza às coisas que o rodeavam como naquelas horas silenciosas. Nelas, até as próprias sombras faziam confidências ao entendimento. Tia Ruda andara por maus caminhos. Confessou isso honradamente à porta da igreja no domingo. Riram-se-lhe na cara. Quem havia de acreditar que um sábio fosse capaz de ensinar a alguém a ciência da vida? Impossível. E tia Ruda, desiludido daquela incompreensão, voltou às suas regras e à comunhão íntima com a natureza. Precisava de chegar ao fim. Necessitava de aprender o resto da lição de Bambo, guarda zeloso do mundo fremente de germinações. Entender em que medida ele se considerava responsável pelo pequeno grão que caía desamparado na terra e até que ponto o rodeava de proteção. Inesperadamente, quando o sol pela manhã começava o seu giro, um canteiro, que no dia atrás era chão enigmático, aparecia coberto de uma verdura virgem, feita de esperança, água e cor. E só mesmo Bambo conhecia a grandeza do mistério e o cercava de amor. Nenhuma outra consciência seguira no coração da noite os transes da transmutação germinativa, e nenhuma outra inquietação fazia sentinela ao milagre. Seduzida e contagiada, a alma do trabalhador abria-se pouco a pouco às íntimas razões dessa profunda comunhão. Agora, tia Ruda descobria em cada gomo ou em cada folha a porta de um sésamo. E tudo obra de Bambo. Ao lado da sua serenidade e do seu apego à terra, do que nela havia de essencial, o dom de fecundar e parir, ia conseguindo auscultar as imponderáveis palpitações da seiva. Nada de parecido com o interesse mesquinho, utilitário, que sentia outrora diante de uma sementeira a despontar. Numa curiosidade progressiva, verificava com espanto que, além da fome, havia outras verdades. E como Bambo, já não combatia as pragas apenas para salvar a colheita. Deitava enxofre e sulfato nas videiras, simplesmente para defender a vida. É certo que matava a vida, mas unicamente aquela que, errada e parasitária, estava desde a nascença a soldo da morte. Depois, preservado o rebento, a expurgada de ervas daninhas a relva tenra do linho, dava largas aos sentidos. E ficava-se também quieto e deslumbrado, a escutar, de ouvido fito, um roxinol que cantava na silveirinha. Assombrado com semelhante transfiguração, o povo começou a falar. E pela voz do Chico das Eiras caçoava: "Como vão esses amores, tia Ruda? Já há menino?" Nem sequer respondia. Baboseiras todos as sabiam dizer. Do esforço de descer ao coração das coisas é que nenhum era capaz. Digestivo. Mas um dia tio Arruda morreu, um resfriado, e ninguém lhe pôde valer, nem mesmo a lembrança do mestre, que nesse dezembro nevoso hibernava filosoficamente num buraco. E com a sua morte veio o novo caseiro, e foi-se de Vilarinho o único homem que sabia de ciência certa quem era Bambo, o sapo.